Amém. Deus continue nos abençoando, né? Nós vamos se pôr de pés, vamos ler as Escrituras. Se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Querido Pai Celestial, é um prazer imenso estarmos aqui. Quando nós podemos olhar a nós mesmos e ver que somos seres mortais, submissos, sujeitos à morte. E no entanto, o Senhor tem nos poupado, tem nos protegido até aqui com vida e nos dado este privilégio de estarmos juntos mais uma vez reunidos aqui. Senhor, queremos fazer essas coisas valer nas nossas vidas, considerando com temor e tremor essa tremenda riqueza pela qual o Senhor nos concedeu, Pai, em podermos dar a Ti os frutos de nossos lábios. São lábios espirituais com frutos espirituais, que é a sua adoração. Da melhor maneira que o Senhor nos ensinou, nós o queremos fazer. É no Teu nome, ó Pai, unge a Tua palavra, dê-nos o mesmo Espírito que o Senhor deu ao profeta, também seja dado a nós nesta noite, ao tomar a nossa porção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Louvai a Deus com júbilo cantando e seu amor ao mundo anunciai, de Cristo as glórias juntos celebrando, do Salvador a fama publicai, os prodígios cantaremos de Jesus o Redentor, força, vida, bens daremos pra falar do seu amor. Louvai a Deus, Senhor onipotente, a quem devemos nossa salvação, que habita os céus, porém aqui presente, seguro guia os seus por sua mão. Os prodígios cantaremos de Jesus o Redentor, força, vida, bens daremos pra falar do seu amor. Louvai a Deus, alegres adorai-o, mil graças demos por seu grande amor. Com a celeste multidão louvai-o, Deus sempre eterno, nosso Redentor. Os prodígios cantaremos de Jesus o Redentor, força,
Amém. Deus abençoe a Mãe Charme e também a nós. Graças a Deus. Nós estamos desfrutando a maior coisa que podemos desfrutar, o melhor que pode haver no mundo. É o que nós estamos compartilhando todo esse tempo dessa experiência que cada um de nós temos obtidos das mãos de Deus. Considerando-nos assim, como verdadeiros cristãos, filhos, nascidos, gerados do Espírito Santo, tendo essa experiência antiquada dos tempos antigos em nossas vidas. Então nós só podemos agradecer a Deus através do seu profeta que Ele tem nos enviado. Quando nós podemos presenciar, absorver, alimentando-nos de boca a boca, de alma para alma, de coração para coração. Deus dando-nos essa tremenda revelação, quando nós nem mesmo precisamos de forçar nada, Deus nos deu. Hoje nós temos este conhecimento, este discernimento, esta visão profética. Isto não é nós, jamais nós teríamos essas coisas e poderíamos produzir tais coisas como isto que é tão sublime. Mas foi a graça de Deus que nos concedeu esse privilégio, dando-nos essa estrutura de podermos ter em nós mesmos essa condição de receber um profeta na qualidade de profeta, uma mensagem como essa que nós recebemos, precursora da segunda vinda de Cristo, ter tudo mastigadinho, a Bíblia inteira revelada. Então, só faz as coisas erradas é quem quer fazer errado, ou quem não tem essa experiência, não ainda visitou o Calvário e viu como ele é. Mas aquele que em verdade obteve o encontro com Deus na sarça ardente, como Moisés, ele tem temor e tremor de fazer as coisas erradas, porque na verdade ele não consegue fazer. O próprio Espírito Santo que está na vida dele não permitem. Se ele cair em um acidente, rapidamente ele levanta daquele acidente. O Deus que habita nele não pode deixar ele caído, não é mesmo? Então, são experiências que você não precisa espelhar em terceiros, na vida de ninguém.
É um dever seu você espelhar inteiramente na palavra, com uma experiência individual adquirida direto do trono celestial. Quando nós estamos estabelecidos neste lugar, não podemos ser nada mais ou nada menos do que um apoio para aqueles outros também que estão para chegar a este lugar. Isto é a verdade. Você se torna completamente fixo na palavra. Porque, em verdade, nós estamos vivendo em uma era que muitos profetas e eruditos, muitos desejaram ver o que nós estamos vendo e viver esse dia. Por isso que eu falo, irmãos, quando você tem essa visão, essa perspicácia do Espírito na sua vida, é como disse o irmão Branham naquela palavra à igreja, na mensagem Futuro Lar. Mal você espera essas portas se abrir para estar aqui juntos, sentados em lugares celestiais, neste companheirismo. Isso faz a diferença. Isto faz a diferença. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Só aquele que está vivendo é que sabe. Eu não estou dizendo vivendo o tempo é na condição cronológica, geográfica ou de tempo natural nas pessoas, não é isso. Eu estou dizendo tempo no tempo espiritual, no tempo de Deus. É isso que eu estou dizendo, porque viver nesse tempo, todo mundo que nasceu naturalmente está vivendo nesse tempo. Agora, viver nesse tempo de Deus é aqueles que nascem. Nasce como o profeta nasceu, na mesma estação do profeta, que seja de Deus, para ver isto, como Davi viu. Então, essas pessoas, elas são de contar com o dedo. São pouquíssimas, é a minoria. A Bíblia não falha, ela não mente. É Deus, é a palavra. E ele disse isto: como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. 8 almas se salvaram. Como foi nos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra, também assim será na vida do Filho do Homem. Ló e sua família, assim a esposa ainda muito apegada com o mundo, as coisas do mundo, se tornou uma estátua de sal. Ele disse: assim será agora. Vocês não tem para onde ir. A palavra de Deus é o espelho do cristão. Você quer olhar a sua fisionomia, sua face, o seu rosto, o seu corpo? Olha no espelho natural. Você quer ver a sua vida espiritual? Olhe na palavra e mede ela com a palavra e procura-se identificar-se com a palavra. Porque eu lhe garantirei absolutamente que essa palavra encarnada ou materializada em você através do batismo do Espírito Santo, você não pode ser o mesmo homem ou a mesma mulher.
tudo muda na sua vida. Correto? Por isso que ele está dizendo: sê vigilante. Sê vigilante. E confirma os restantes que estavam para morrer. Vejam, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quisera que pudesse ser dito que a era de Sardes foi uma restauração em vez de uma reforma. Eu não posso dizer isso. A palavra não a chama uma restauração, mas certamente a chama uma reforma. Se tivesse sido uma restauração, essa era teria sido outra era pentecostal. Quando você fala na era pentecostal, você fala no tempo primitivo, lá no dia de Pentecoste. Não pense nessa era que nós estamos vivendo, entre aspas, os pentecostais assim chamados, religiosos, os crentes. É a era primitiva, é aquela mesma era com aquela mesma experiência no crente verdadeiro. Hoje. Então vejam bem, mas não foi. O melhor que pode ser dito dela foi: confirma o restante que estava para morrer. Havia algo falando. Que coisa? Sim, certamente havia. Esta era tinha justificação, porém não tinha seguinte a santificação e o batismo do Espírito Santo. Você viu aí? Onde fica o crente, onde fica a posição de um crente. Por aí nós já podemos tirar algo para nós e ver em que posição que nós estamos na verdade. Que lugar que nós estamos ocupando dentro da palavra de Deus. Correto? Esse que foi o plano original de Deus. Isso é o que eles tiveram no Pentecostes. Eles foram justificados, foram santificados e foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes. 3 etapas se rompe na vida do verdadeiro Filho de Deus. Mas não foi o que aconteceu com eles na era de Sardes. Ou seja, no tempo de Martim Lutero. Correto? Então vejam bem. Ora, ouça-me, a razão de ser batizado com o Espírito Santo. É por essa razão que há uma igreja, é o templo de Deus, cheio de Deus, que é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, levando a fazer as poderosas obras que fez. Voltou sobre a igreja no Pentecoste, de modo que eles fizeram as obras que ele fez. Esta era não teve estas obras, era de Sardes. Não teve estas obras. Eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. Esse foi o período de reforma. Mas não temas, ó pequeno rebanho. Deus disse: eu restaurarei. Esta reforma
ia ser começo disto. Ele ia, de acordo com sua promessa, fazer a igreja voltar das profundezas de Satanás na Idade Média para as profundezas de Deus que eles tinham no Pentecoste e nos primeiros anos de existência da igreja. Uma coisa que chama muito a minha atenção nisto, no dia que nós estamos vivendo, é isto, irmãos. Porque nós estamos muito mais além do que Lutero, do que John Wesley, do que os pentecostais. Nós estamos numa restauração completa. Por isso que ninguém tem o direito. O próprio profeta, ele disse: você não tem o direito de olhar para trás e dizer: ah, se eu vivesse nos dias que os apóstolos viveram, ah, se eu vivesse nos dias que eles foram enviados, cheios de fé, inflamados com o fogo do Espírito Santo, levando a palavra de vida e Deus sustentando o que eles falaram. Montbrand disse: não, você não tem o direito de olhar lá para trás. Ele disse: olhe para frente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz: ele está aqui. Aleluia. Ele está em nosso meio, Ele está conosco, Ele está em nós. Não é mesmo? Se você não sente assim, é hora de você correr para o altar. Em vez de ficar em casa, trabalhando, cuidando do seu trabalho, vem para o altar. Busque a Deus, clame por Ele, pelo batismo do Espírito Santo. Você tem que conhecer a posição que você está, como Lutero conheceu. Lutero conheceu o seu tempo, a sua mensagem, a hora. Lutero não entrou em outra dimensão, em outra era, porque não foi dado para ele. Ele não teve a revelação que teve John Wesley. John Wesley não teve a revelação que teve os pentecostais. E os pentecostais não têm a revelação que nós temos hoje. Então você deve conhecer. Será que você está ainda em justificação? Será que você está em santificação somente? Parou aí no tempo? Ou está ainda na restauração dos dons, batismos espirituais com os pentecostais, entre aspas? Nós estamos muito além disto. Deus prometeu em Joel 2, verso 25: eis que eu vos restituirei os anos que a lagarta, o gafanhoto, a locusta, a oruga destruiu. Ele disse: eis que eu enviarei o meu exército contra vós. É um dever, nós temos o direito, isso foi dado por Deus pela graça. Ele comprou para nós no Calvário, Ele pagou um preço ali. E Ele nos redimiu para si, e ainda mais tudo que se toca a esta vida, Ele nos deu, e o que se toca a vida eterna, Ele também nos preencheu. Ou você só quer ficar aqui numa igreja, vir na igreja, ser um membro de banco e assistir os cultos e voltar a mesma coisa, viver num velho barco furado? Não, nós temos que ver a mudança em nossas vidas, não na mudança na vida de ninguém, do irmão, da irmã, é na sua. Você tem que seguir certinho as etapas do seu novo nascimento, da sua vida eterna.
ver a bolsa d'água romper em você, ver o sangue romper em você, ver o fogo inflamar você. E não tem jeito de você ser santificado e permanecer na justificação. Não tem jeito de você ser cheio do Espírito Santo e permanecer vazio. Algo aconteceu, tudo mudou. A coisa vai tomando uma forma e crescendo na estatura de um homem perfeito. Não é mesmo? É a verdade? É a verdade, eu estou dizendo. Então, eu não posso permanecer lá atrás só com a mensagem de Martim Lutero. Eu estou perdido se eu mexer lá, permanecer lá. Permanecer lá atrás com a mensagem de John Wesley, eu estou perdido. Permanecer lá atrás com a mensagem dos pentecostais, eu estou perdido. Não, eu tenho que prosseguir, eu tenho que seguir a luz. Aonde a luz for, eu tenho que ir. A luz é o meu guia. É o meu governante. Deixe quem quiser ficar para trás, que fiquem. Mas a sua salvação é você e Deus. É individualmente. Agora, tenha cuidado e capte isto. Diz nesse segundo versículo que li: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Você sabe qual é realmente o sentido de não perfeitas? É incompleta. É incompleta. Esta era foi uma era incompleta. Foi apenas o começo da volta. É por isso que eu disse que a Bíblia a chamou de reforma, não de restauração. Ela começa na doutrina da justificação, que significava que a salvação era inteiramente de Deus. Martim Lutero tinha essa revelação. Ele cria na eleição, ele cria na soberania de Deus. Ele sabia de tudo isso, só com justificação. Por quê? Era a era que ele vivia e a luz que Deus lhe deu. Deus vai exigir dos luteranos o que ele deu. Ele vai exigir deles a sua mensagem. Eu digo luterano, que eu falo é aqueles que criam na mensagem de Lutero. Porque todos aqueles, Deus selou eles com o Espírito Santo. Eles dormiram no pó. São membros, são parte da noiva, são eleitos. Simplesmente só crer na justificação pela fé. Só nisto. Você entendeu? Então vejam bem. Como Lutero pregou a soberania de Deus, a eleição. Ele sabia que era tudo por graça. Ele separou a igreja do controle da hierarquia eclesiástica. Ele derrubou os ídolos. Ele pôs fim à confissão aos padres. Vejam. Ele denunciou o Papa. Foi maravilhosamente bom. E quando ele começou, mas Deus dissera 1500 anos antes. Isso daqui é Deus falando no William Branham. Ouça isso. Lutero, tu vais começar as coisas, porém tua era verá tudo isto incompleto. Eu deixarei isso para mais tarde, que é agora. Lutero não poderia ir mais à frente do que aquilo que ele foi. Foi a luz que Deus deu. Imagine. Deus não vai requerer de mim nem de você aquilo que Ele não te deu. Aquilo que Ele te deu, Ele quer de volta. Correto? Aleluia. Nosso Deus reina. Ele conhece o fim desde o princípio. Sim, Lutero foi seu mensageiro. Não parecia ser.
só em justificação. Se você olhasse a vida de Martinho Lutero naquele dia, você ia dizer: mas esse é o mensageiro da era, esse é uma daquelas estrelas que está na destra de Deus. Esse homem fazendo o que está fazendo. Hoje nós olhamos o Martinho Lutero com os olhos espirituais, os olhos da fé, porque é um mensageiro de Deus. Você entendeu? Aí você olha ele, um homem irrepreensível, um homem que não cometeu falha, um homem que não teve fraqueza. Se você vivesse nos dias de Lutero, você ia ficar escandalizado pelo que você viu que ele praticava. Imagine um homem que só traz justificação pela fé. Só justificação pela fé, irmãos. A única coisa que ele fez foi quebrar os ídolos, derrubar os altares, cortar esse negócio de confessar para padre, confessar para papa, pagar isso, aquilo, outro. A única mensagem dele era essa: o justo viverá da fé, não precisamos pagar, Deus já pagou por nós, é graça, graça, é um dom imerecido, é de graça receber, de graça dai. Era o que ele se preocupava. Mas ele tinha na vida dele coisa que você visse e fala: mas é este o mensageiro de Deus? É esse o mensageiro? Não parecia ser. Quando examinamos as falhas, mas houve um homem chamado Jonas, ele teve falhas em sua vida também. Ele era um profeta, embora eu e você possamos não querer dizer isto baseado em como ele agiu. Porém, Deus conhece os que são seus e cumpre-se sua vontade no mesmo modo que cumpriu-se em Jonas. Cumpriu-se sua vontade com Lutero naquela era. A sua vontade se cumprirá até a consumação. Um grande erudito da Bíblia, um teólogo, um doutor em divindade, um cabra que conhece a história de Lutero todinho, ele veio conversar comigo. Aí ele disse para mim: o senhor tem coragem de dizer que Martinho Lutero é o mensageiro de Deus, uma dessas estrelas que está na destra de Deus? Eu disse: sim, ele é. Ele falou: mas por que você fala que ele é? Eu disse: você quer saber de uma coisa? Você já viu falar de William Branham, o profeta dessa era? Ele disse: já. Eu falei: pois é. Aquele profeta, Deus revelou a ele que Martinho Lutero era o mensageiro desta era, a era de Sardes. Isso não pode. Eu conhecia a biografia daquele homem e começou a contar, trazendo as coisas de Martinho Lutero. Eu falei assim: olha, você quer saber de uma coisa? Você sabe como é que é um novo nascimento? O que irrompe num novo nascimento? Eu falei: olha, o novo nascimento rompe 3 coisas: a água, o sangue e a vida. A mensagem de Martinho Lutero era o nascimento, era a água que estava abrindo a bolsa d'água para o novo nascimento. Justificação pela fé. Ele não sabia nada mais do que justificação pela fé, foi a luz que Deus deu para ele. Então isso não tem nada a ver com a vida que ele viveu para frente, ou que ele vivia, a conduta que ele teve. Ele era um mensageiro escolhido por Deus, e quem vai dizer que não? Deus vai exigir dele o que deu para ele, justificação pela fé. Eu falei: agora, se o senhor ficar em justificação pela fé, o senhor está perdido. Se o senhor ficar em santificação pela fé, o senhor está perdido, o senhor está perdido. Eu falei: se o senhor ficar só na restauração dos dons com o Espírito Santo, você está perdido. Deus nos levantou muito maior do que isso, e eu não posso viver como Lutero viveu, e Lutero não pode viver como eu vivo.
Nós estamos muito mais alto, irmãos. A nossa posição na palavra, a nossa conduta, o nosso comportamento deve ser do batismo do Espírito Santo em nossas vidas, com toda a plenitude da palavra. Correto? Agora você quer viver nesta era igual Lutero viveu lá atrás? Você está perdido, minha irmã, meu irmão. Igual John Wesley viveu lá atrás, igual os pentecostais, entre aspas, vive hoje. Os pentecostais aí fora, vive hoje. Está perdido. Nós estamos muito mais alto. Nós estamos dentro da nossa espaçonave chamada Cristo, a palavra. Não é mesmo? Quando esse crente está ali, ele não sabe outra coisa a não ser só de Deus. Ele perde a preocupação de tudo. Se as outras coisas Deus der para ele, ele quer. Se Deus não der, também ele não está nem preocupado com isso. É desse jeito que é esse crente que está dentro dessa espaçonave de Deus, sobre esse ar comprimido do Espírito. Ele está prontinho, preparado. Ele está na contagem regressiva de Deus. Qualquer hora dessa ele levanta. Então você vê a diferença. Vamos lá. Ora, esta foi uma era incompleta. Foi uma era de reforma. Mas é assim que Deus a quis. Eu quero ilustrar isso para você, da maneira que fiz para um maravilhoso irmão luterano, que é presidente de um bom seminário lá no Oeste. Eu fora enviado para jantar em eu fui convidado para jantar em sua residência e lhe falar a respeito do Espírito Santo. Ele estava confuso acerca de muitas coisas e me disse: o que nós luteranos temos? Eu disse: bem, vocês têm Cristo. Ele disse: nós queremos o Espírito Santo. O senhor acha que nós o temos? Eu disse: potencialmente. Vocês estão crendo para recebê-lo. Ele disse: o que quer dizer com potencialmente? Nós estamos famintos de Deus. Lemos um livro sobre Pentecostes e os dons do Espírito Santo. Por isso, algum de nós fomos de avião para a Califórnia consultar o autor. E quando chegamos lá, ele nos disse que, embora escrevera o livro, não tinha os dons. Aí você vê o que é uma pessoa que tem sede e fome por mais de Deus. Como que ele não é esse tipo de pessoas acomodada não, formal. Jeito nenhum. Ora, quando vimos a operação dos dons em seu ministério, quisemos falar-lhe, porque o Senhor deve saber alguma coisa acerca deles. Amém? Que privilégio é nós termos um profeta. Agora não é só ter o profeta. Não é só isso. Mas é deixar a mensagem do profeta nos pastorear, viver em nossas vidas. Olha, irmãos, nós devemos ser pessoas inteiramente, pessoas dóceis uns com os outros, amigos, amáveis, pacíficas. Você sabe, nós como tendo um lar baseado na palavra, um lar que se expõe ao sinal, nós não devemos ter nenhuma discussão de briga dentro de casa.
Se houver causa como um acidente, nós devemos acertar tudo. Você me desculpa, eu estou numa palestra. Se deve acertar. Meu querido, me perdoe. Minha querida, me perdoa por isto. Eu não queria falar desse jeito, eu não queria agir assim, acabei agindo. É errado. Eu sou um cristão, sou uma cristã. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser um homem pacífico, quero ser uma mulher pacífica. Não só porque você é meu marido e não só porque você é minha esposa, é porque eu sou de um lugar que o meu rei, ele é pacífico. E ele vive em mim. Então os nossos lares devem ser os lares do Espírito Santo. Se deve dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Não pode haver divergência, não pode haver confusão, não pode haver intriga, reavanço, rancor, ira, ódio um pelo outro. Nós estamos muito alto. Nós estamos dentro da nossa espaçonave, é Cristo Cordeiro. Nós estamos confinados ali dentro pelo batismo do Espírito Santo. Não é mesmo? Se houver algum acidente, você não espera o sol se pôr sobre a sua cabeça para acertar, não. Porque o Senhor deve saber alguma coisa acerca deles. Irmão Branham disse: agora, o seminário deste homem, deste irmão, fica retirado do campo e é cercado por muitos acres de terra agrícola, na qual os estudantes podem trabalhar e assim custear seus estudos na faculdade. Ele também tem fábricas que acompanham a fazenda para proporcionar emprego adicional. Assim, usando os seus campos para ilustrar meu caso, eu disse: certa vez, um homem que saiu em sua própria terra para plantar um campo de milho. Ele arrancou os cepos da árvore, removeu as pedras, arou e sucou a terra e então plantou o milho. Cada manhã ele olhava para o campo, porém certa manhã, em vez de terra árida, ele viu miríades de pequenas folhas brotando. Ele disse: graças a Deus pelo meu campo de milho. Eu então lhe perguntei: o homem tinha milho? Ele disse: bem, de certo modo tinha. Eu disse: potencialmente sim. E se assim foram vocês, luteranos da Reforma, brotando sua folha, brotando sua folha, vê? O milho começou a crescer depois que ele apodreceu na terra durante a Idade Média, depois de diversos entre nós, havia belos e grandes talos, e certo dia um pendão de seda apareceu. Aquele pendão de seda, vejam, aquele pendão de seda olhou com desprezo para as folhas e disse: vocês velhos luteranos formais não tem nada, olhe para nós, somos os reprodutores,
os grandes missionários, nosso dia é a era missionária. Essa era do pendão, foi a era de Wesleyana. Eles foram os maiores missionários e até nos superaram em nossa era. O que essa era fez? Ela espalhou-se como pólen na brisa. Santificação. Santificação. Agora, qual é o próximo passo? Logicamente, achamos que é a própria formação e colheita do grão, o ciclo completo. Mas não é assim. Há um outro estágio. Esse estágio ocorre quando a palha ou a casca se forma para abrir a semente, para cobrir a semente. E é exatamente isso que aconteceu nesse ciclo espiritual. Na passagem do século XX, no começo da era de Laodiceia, houve uma crença muito difundida de que o Espírito Santo estava caindo exatamente como ele caiu no Pentecostes. As pessoas falavam em línguas e alegavam ser batizadas com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Porém, eu andei em searas muitas vezes, e já no final do verão, arranquei espigas de trigo, esfreguei em minhas mãos, para conseguir um pouco de grão. E quando, para minha surpresa, não havia nenhum grão de trigo naquela casca, embora na verdade parecesse certamente que o trigo estava ali. Então, quem conhece o trigo sabe, né? Como é que é o trigo. Parece que tem trigo, mas não tem. Ele ainda está esperando ainda chegar o ciclo de germinação para amadurecer, e criar o grão para amadurecer. Aquela parte ali está na casca só. É como eu já falei aqui, você vai no meio do milharal, o milho ele solta 3 cabelos. 3 cabelos o milho solta. O primeiro é uma boneca bonita, tem nada ali, nem sabugo, não tem nada. O segundo, ele solta sabugo. Solta sabugo. Você vai lá, rasga, solta o sabugo. Na terceiro cabelo que ele solta, aí ele solta a semente, o milho. Aí germina o milho. Aí o milho só vai crescendo, 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 crescendo. Quando toda a vida do talo, da borla, da casca, concentra-se no grão, o cabelo seca. Aí o milho está maduro. Passa uns dias e o milho já está maduro. Pode meter a ceifadeira e colher. Desse jeitinho. É isso que o irmão Branham está falando. Então a casca engana as pessoas. Pensa que tem alguma coisa, mas não tem nada, só casca. Vejam, este é um quadro perfeito do assim chamado movimento pentecostal. E que isto é um acontecimento comprovado, acha-se no fato de que estas pessoas organizaram-se sob uma doutrina e se ataram novamente como fez a organização antes deles, provando que ao invés da verdadeira semente era a casca ou a capa protetora para a semente de trigo que haveria de vir. Vejam, esse estágio da casca era o período perigoso do qual Jesus falou em São Mateus 24, 24. Os dois espíritos são tão parecidos que, se possível fora, enganaria os eleitos. Você olha para esse crente que vive essa hora assim, você pensa que ele tem o Espírito Santo, mas ele não tem o Espírito Santo. É só a casca, parecido. Que, se possível for, enganaria até os escolhidos. O homem achou que esta palha, e assim chamada era pentecostal, era a verdadeira semente. Porém, ela provou ser apenas
a portadora para transportar a vida ao interior da era, na era da qual vem a verdadeira restauração. E a noiva, trigo, é manifestada no poder mencionado por Ezequiel. Ezequiel 47, verso 2, 5. Nós já ouvimos aqui muitas vezes. Muitas vezes. O Branham vai falar aqui agora. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. 3 vezes aí, você viu aí? 3 vezes. Justificação, santificação, batismo espirituais com restauração dos dons. 3 vezes. Agora a quarta. E mediu mais 1000, e era ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Aleluia, amém. Eu duvido quem conhece essa mensagem desse profeta, se ele não tiver o mesmo espírito do profeta, a mesma revelação. Não adianta, você pode manufaturar, fabricar, você não sai disso daí. Tem que entrar no Espírito de Deus, nas profundezas do Espírito Santo, mergulhar na visão do amor. Não adianta manufaturar, fabricar e fazer isso, fazer aquilo, não funciona. Veja, irmãos, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Por isso que quando você chega em determinado lugar, em determinada posição, você tem que ter o Espírito Santo. Você já lembra da mensagem, aquela que o Mombrana pregou, o nascer do sol, ele mostrando que sua mãe teve um sonho com ele, e no sonho que sua mãe teve, ela mostrou que havia 3 degraus, e mais acima tinha 1 degrau, e ela disse assim, que ele estava pregando essa mensagem, 3 degraus, que era justificação, santificação, batismo espiritual, mas que depois dava um pulo mais alto, e tinha um portão, ou uma porta, e um caminho de pérola. E aí então, aquelas mulheres batistas, que vinham com seus sapatos salto alto, cabelos cortados, unhas pintadas, lábios pintados, etc., saia sumária, essas saias sexy, que ela chama de secretária, que você senta diante de uma pessoa, dá até vergonha você olhar nessa pessoa, e etc. assim. E essa pessoa virou por Mombrana no sonho dela e disse: olha, não ouça o que esse fanático está falando, eu vou provar para vocês que nós podemos muito bem andar nesse caminho, nessa estrada. E disse que ela subiu normalmente o 1º degrau, o 2º, o 3º. Quando ela subiu e entrou nesse caminho de pérola, que era bem alto, ela começou a andar naquele caminho, e o caminho foi subindo e foi estreitando, e ela com sapato salto alto, ela começou a desequilibrar, e rodopiou. E ele disse: foi o grito mais horrível que pôde ver, como de um animal caído num abismo sem fundo. E aí no sonho que ela viu, ela disse que o Mombrana virou para trás e falou para as demais: vocês viram?
Ela obedeceu tudo, menos uma palavra. Deixa. Você pensa que você pode ir de qualquer jeito, do jeito que você acha que é? Você tem um líder. E a maneira que isso foi feito foi pela perfeita vontade, programação de Deus. Os luteranos tiveram potencialmente o Espírito Santo sob justificação. Os metodistas tiveram potencialmente sob santificação. E hoje ele é trazido de volta a uma restauração. O Espírito Santo está aqui, diz o profeta. Está aqui. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Ora, as ideias expressas nas duas palavras, vigilante e confirmar, são estas. Vigiar contém não apenas a ideia de estar acordado, mas de estar alerta. Alerta! Essa é a palavra vigiar. Estar de outra maneira insinua perigo e perda. Confirmar significa mais do que simplesmente dar apoio. É o que eu disse no princípio. Significa fixar, estabelecer, para permanência. Então essa pessoa que hoje é uma coisa, amanhã é outra, destabilizada, você não sabe o que ela é? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje faz uma coisa, amanhã faz outra. Você não pode confiar nela. Essas duas ordens se referem ao restante da verdade, que está prestes ou quase a morrer. Esta expressão do Espírito mostra-se diante de mim como uma ilustração. Um grupo de escravos em total cativeiro físico e moral rebeliou-se e escapou-se de seus captadores. Na verdade é isso que Sardes significa: os escapados. Eles são perseguidos e seus grandes e gloriosos ganhos são quase que perdidos. Mantenha-se, retém, não deixa roubar não, de volta não. Segura, não deixa o ladrão roubar o ouro não. Não é mesmo? Firme-se lá. Eles não foram capturados, porém quase tudo o que se pode dizer é que eles escaparam. Não um escape completo como alguns que estavam de acordo com a palavra. Eles tinham perdido muito de suas liberdades. Agora o Senhor diz: vocês estão potencialmente em cativeiro de novo. Cuidem que vocês não voltem, para evitar voltar. Fiquem alertas e permaneçam sempre vigilantes em relação às coisas do seu cativeiro, ou vocês perderão tudo. Confirme-se. E agora aquilo que vocês deixaram de tal maneira a estabelecer permanentemente, o que tem assim se assegurarem contra futura perda. Esta será uma oportunidade de completar o que vocês não completaram. Porém, foram eles avante? Não, eles não foram. Ele não valorizou aquilo. Não valorizaram. Não, Senhor. Eles não deram ouvidos à voz do Espírito. E outra era, entrou em cativeiro assim.
e Deus levantou outros que haveria a cabo sua vontade. Outros tomou o lugar deles, porque eles não deram valor. Deus desviou-se da denominação luterana, como ele fez com todas as outras, e elas jamais voltarão. Deus teve que prosseguir e numa nova era trazer mais verdade a um pouco mais de restauração. Isso é nossas vidas. Você deve saber tudo acerca disso, correto? O próprio Espírito Santo nas nossas vidas é a nossa vigilância. É aquele que nos deixa vigiando 24 horas. E não importa o que vem, o que vai, nós sempre permanece fiel e firme na palavra. Amém? Deus nos ajude. Nós paramos no parágrafo 64, damos continuidade no 65. Paramos na página 232. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar o 205, trabalho cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestres. Nós trabalhar, sermos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar no labor. Com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para as fontes o sedento depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá.
no labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte ao Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Aleluia, graças a Deus. Amém, Jesus. Deus nos ajude, né? Sermos permanentes, fixos, com essa permanência de ser firmes. E aí você se torna fixo, apoio, ajuda a outros. Isso é a verdade. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos protege dos males desta noite, nos protege de tudo e nos conserva em vida para a sua vinda. Amém? Leve-nos em paz, nos guarde, nos protege agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Deus tem falado, quem deu ouvido foi revelado e creu na mensagem para o seu dia, através dos homens que Deus nos tem dado.
mensageiro.